Do Joia. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Dr. Hércules, tá? Sou esposa da doutora Thaís. Vou estar desenvolvendo com vocês alguns módulos, alguns conteúdos dentro da matéria de primeiros auxílios de vocês, principalmente ao atendimento, né, ao primeiro atendimento ao politraumatizado, beleza? Hoje eu vou estar passando com vocês aqui as definições e os conceitos de fratura ou qualquer outro tipo de descontinuidade óssea que venha entrar nesse caso. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode me interromper aí, tá? Só desmontar o microfone aí e falar comigo aí sem problemas. Bom, vamos lá então. Quando a gente fala o termo fratura, né? Eu preciso especificar numa terminologia clínica mais bem elaborada como perda da continuidade do tecido ósseo, perda da continuidade óssea, tá? Perda do segmento ósseo, vai da nomenclatura, vai da bibliografia que você utilizar. Mas, a grosso modo, é a perda da continuidade do tecido ósseo. Bom, o que quer dizer então a grosso modo? Quebrou, tá? Você tem uma ruptura daquela massa óssea, beleza? Para eu classificar essa fratura, vamos falar aqui antes dessa classificação, que eu tenho alguns temas que precedem essas classificações, que são o quê? Eu posso ter a fratura, essa perda da continuidade óssea, seja ela por um meio externo. Como assim? Esse meio externo é o clássico acidente, a clássica queda, né? Queda de nível, queda de própria altura, acidente automobilístico, acidente moto, enfim. O que você pensar? O disparo de arma de fogo, beleza? Então, existe essa fratura, que ela é uma fratura ocasionada por um meio externo, por um agente externo, ou seja, envolve uma carga de baixa ou alta energia cinética sobre o corpo, tá? Ou eu posso ter aquela fratura, aquela fratura patológica. Também aí eu posso dizer em algumas situações fratura espontânea, né? Como assim? Eu tenho aquele paciente que tem algum tipo de patologia óssea, algum tipo de enfermidade no osso, de doença no osso, que ocasiona uma hipodensidade da massa óssea. Exemplo, o paciente que tem osteoporose, tá? É aquele paciente que muitas vezes, por uma forte contratura muscular, ele tem fissuras, ele apresenta fraturas essas chamadas de fraturas por estresse. Beleza? Como assim, doutor? O próprio músculo tensiona a tal ponto, né, enrijece a tal ponto, que traciona lá os tendões de inserção. Né, gente? Lembra lá, tendão liga músculo com osso, né? Ligamento osso com osso, tendão músculo com osso. Então fica tão tensionado, esse músculo está tão contraturado que arrasta de um jeito aqueles tendões de inserção, e a estrutura óssea já está fragilizada, né? Ela já é uma estrutura hipodensa devido à doença, devido a
a um câncer mesmo no osso, um osteosarcoma, algum problema patológico no próprio osso, que a própria estrutura óssea não consegue suportar aquela carga de contratura que está sendo exercida, que está sendo tensionada ali sobre ele, tá? E ele rompe. Beleza? Isso é raro? Não. É meio comum de se ver isso aí no teu pronto-socorro, na tua sala vermelha, tá? Lógico que muitas vezes não é aquela fratura, igual a gente é acostumado a ver, que tem aquela perda de continuidade violenta, né? Que aquele osso que chega a sair do lugar mesmo. Geralmente é aquele paciente que chega para você apresentando muita dor, tá? Dor. Mas ele ainda consegue exercer algumas funções. E ao teu exame físico, ele começa a apresentar dor local, tá? Dor ali, a palpação, dor ao exame físico. Você solicita o raio-x, você vê lá que tá fissurado, tá? E aí você pergunta pro teu paciente: seu fulano, né? Quando ele entra no teu pronto-socorro, você vai ver lá. Você vai fazer um negócio que chama história clínica, né? Primeira coisa que você vai fazer é a anamnese, que é conversar com o paciente. Seu fulano, o senhor veio pra cá por quê? O que tá acontecendo? Ah, doutor, eu vim aqui porque eu tô com muita dor, assim, tantos dias, melhora tal hora, tomo tal remédio, melhora, piora com tal coisa. Seu fulano, o senhor caiu, bateu o braço em algum lugar, né? Que você já suspeita de um trauma contuso, alguma coisa assim, tipo. Ah, não caí nada. Seu fulano, o senhor é muito estressado? Aí ele fala: vixe, demais da conta. Eu faço medicina. Tá bom? Então você já começa a suspeitar aí de lesões, de fraturas secundárias a contraturas musculares. Beleza? São fraturas espontâneas. E essa qualificação, no modo geral, das fraturas, eu as classifico primeiramente de acordo à exposição do foco da fratura. Se aonde o osso quebrou, falar grosso modo, tá para fora do membro ou tá para dentro. Se eu tenho uma ligação ali da massa óssea com o meio externo, tá? Uma ligação do osso com o ambiente externo. Isso daí é o primeiro tipo de classificação para eu redatar minha fratura ali. Vamos lá. O traço da fratura e depois a forma da fratura. Vamos vendo aqui para ficar melhor para entender. Com respeito à exposição do foco da fratura, eu vou chamar ela de fratura aberta, né? Ou fratura exposta. Provavelmente aí alguém de vocês já deve ter visto na rua, algum acidente de trânsito, ou até vocês mesmos já foram vítima, tá? Você tem a fratura aberta. A fratura aberta, sim ou sim, tem que ter uma presença de uma lesão que liga, que comunica o meio interno com o meio externo. Beleza? Muitas vezes, não é só a saída do osso que é classificada de fratura exposta. Porque muitas vezes essa fratura pode sair, esse osso fraturado, esse pedaço de osso sai, no impacto do trauma pode sair e voltar para dentro do membro de novo. Aí você chega para dar o atendimento para aquele paciente, você observa um sangramento massivo, um sangramento intenso, e não observa exposição óssea. Mas você vê que aquela lesão foi uma lesão provocada pela descontinuidade óssea e pela pressão interna sendo exercida para fora do membro. Beleza? Então você tem também esse tipo de lesão catalogada como fratura exposta. Não é só o osso
fraturado ao exterior da lesão, ao exterior do membro. Beleza? Tem a presença de uma ferida aberta ali no local. Quando eu chego, quando eu abordo meu paciente, eu não vejo exposição óssea, eu já sei que aquela fratura é uma fratura fechada, tá? É uma fratura em que a pele do meu paciente não perde a continuidade. O segmento muscular, o segmento de pele circundante ali, tá bem preservado, tá tranquilo. Já com respeito ao traço da fratura, isso corresponde a quê? Se ela é uma fratura completa, o que seria completa? O osso ele perde a continuidade em questão de circunferência ou borda de ponta a ponta, tá? Ele perde a continuidade completa, tá? Você tem aquele separamento ósseo mesmo. E essa fratura pode ser incompleta. Quando ela é incompleta, eu não tenho uma perda da continuidade óssea. Um exemplo, eu tenho a perda da continuidade óssea apenas de um lado do osso, né? O outro lado não, o outro lado ainda está íntegro. Ah, doutor, posso falar que o osso então deu uma rachou, trincou, basicamente, beleza? E a forma da fratura? A forma da fratura é quando eu tenho aquele tipo de lesão que eu catalogo, eu categorizo como fissura, quando as bordas, né, as bordas ósseas ainda seguem muito próximas, ainda estão muito próximas, beleza? Ainda o livro nos fala como uma rachadura ou uma fenda. Isso é a fratura em fissura. É o clássico trincado, né? Quando eu falo de fratura incompleta, o maior exemplo que eu tenho de fratura incompleta é a fratura em galho verde. Essa fratura em galho verde, ela não atravessa o osso completamente. Lembra que eu falei para vocês que um dos lados do osso ali fica ainda com uma continuidade óssea íntegra, né? Com a continuidade óssea preservada. Geralmente essas fraturas, elas tendem a ter um desvio muito pequeno. Não precisa de redução. O que é redução? É eu tracionar aquela fratura eu tracionar aquele membro para recolocar aquele osso no lugar. Então, geralmente, essa fratura de galho verde, né, essa lesão em galho verde, né, ou em talo verde, você vai ouvir falar também, eu não preciso de fazer redução, não preciso de recolocar isso daí no lugar, porque não saiu, tá? Só perdeu a continuidade óssea ali de um lado do osso e tranquilo. Em que episódio que eu vejo muito isso daqui? Em criança, tá? Punho, antebraço. É bem comum em criança, porque a criança, a elasticidade óssea dela ainda está maior do que do paciente adulto. Então é muito difícil que assim, tem que ser uma pancada muito feia mesmo para a criança chegar a romper a continuidade óssea por completo e ter uma distração da continuidade óssea, ao ponto de eu chegar a ter que tracionar, de fazer essa redução para encaixar esse osso no lugar de novo. Tá? Na maioria das vezes, você vai ver essa fratura em galho verde.
tá? Essa fratura de talo verde nos pacientes pediátricos aí. Outro tipo aqui é a fratura cominutiva, né? Ou fratura cominuta. Cominuta também é um termo que vocês podem ver bastante aí. Essa fratura cominutiva é quando eu tenho essa massa óssea descontinuada em pelo menos 3 fragmentos ou mais. Beleza? Ocorre uma fragmentação, se espatifa o osso. Tranquilo? É onde você vê aquele paciente, muitas vezes, que está com aquele tutor externo, né? Cadê? Tá com aquele tutor externo fixado fora da perna, tá? Porque eu não tenho uma continuidade óssea preservada aqui para eu conseguir manter uma boa tração. Beleza? Então eu tenho que fazer um meio de fixação aqui para esse osso. Ou vocês podem ver também a haste intramedular, tá? É uma haste metálica que ela é instalada por dentro do osso mesmo, tá? Bem na medula óssea. Isso que ela chama haste intramedular. Então, quando você vê aquele paciente com aquele tutor externo, com aquela gaiola, igual em alguns lugares falam, você já sabe que tipo de fratura pode ter sido. Tranquilo? Pode ter sido uma fratura cominutiva. Outro tipo de lesão, outro tipo de fratura, é a fratura impactada, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tô entendendo de boa? Fala comigo alguém aí. Tranquilo, né? A fratura impactada é quando eu tenho a perda da continuidade óssea, só que eu não tenho aquela fragmentação que está espalhada, tá? Ou seja, o pedaço de osso ali que fraturou, que se desgarrou ali, tá comprimido ainda no próprio osso. Só que perdeu a continuidade. Mas não houve desalinhamento. Não houve desalinhamento ósseo aqui. Beleza? Existe a fratura espiral. Vamos lá. A fratura espiral, ela é aquele tipo de fratura que você vê que ela tem um aspecto circundente, tá? Ela tem um aspecto que circunda ali a circunferência óssea. Tanto mesmo que ela é citada como quando o traço da fratura encontra-se ao redor e através do osso. Beleza? Então ele rompe de uma forma que ela circunda a massa óssea. Essas fraturas estão associadas geralmente a traumas que você tem ali associado a uma cinemática que envolve torção, beleza? Queda de moto, tranquilo. A colisão de motocicleta não existe uma regra. Por quê? Depende. Quando você tem uma colisão, moto com carro, né? Colisão fronto-lateral. A moto bateu de frente na porta do carro. Quando você tem esse tipo de cinemática, geralmente a moto tende a parar, né? E tem aquele mecanismo de aceleração e desaceleração de acordo com
as nossas leis da física, né? Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, ou seja, o condutor da moto, ele é ejetado, né? Ele continua, a moto para ali no carro, mas ele ainda voa por cima do carro e vai. Dependendo do jeito que esse paciente cai no chão, que essa vítima cai no chão, você tem ali não só muitas vezes uma fratura óssea envolvida. Você tem ali uma simples fratura de membro. Você tem ali trauma de tórax, você tem trauma de crânio, trauma abdominal, trauma de pelve, tá? Que são as partes que mais sangram no corpo. Quais são as partes que mais sangram no corpo humano? Tórax, abdômen, pelve e ossos longos, tá? O que é o maior perigo de uma fratura de osso longo? Aqui eu tenho um exemplo do meu fêmur, né? O maior problema aqui, muitas vezes, é quando há essa ruptura do fêmur. Eu posso ter o extravasamento de medula óssea na corrente sanguínea. O que é a composição da medula óssea? A grosso modo, gordura, certo? Esse conteúdo cai para a corrente sanguínea. A hora que essa gordurinha cai na corrente sanguínea, essa gordurinha recebe o nome de trombo. Um trombo de gordura. E esse trombo, meu irmão, vai viajar. Vai embora. Esse trombo vai para onde? Vai para o cérebro, vai para o coração, vai para o pulmão. Se vai para o pulmão, tromboembolia pulmonar. Pô, mas o cara se acidentou de moto, o cara se acidentou de carro e morreu de tromboembolia pulmonar na UTI. 10 dias depois, 5 dias depois, tá? Então você já sabe o que pode ter acontecido. Pô, o cara infartou e teve um AVC dentro da UTI depois. Por quê? Tinha algum vaso cerebral parcialmente já ocluído, né? Lá em cima, lá no cérebro, por gordura, né? O cara fumava muito, bebia muito, comia muita porcariada, churrasco todo fim de semana. Vamos piorar, churrasco quase todo dia e tal. Então, o cara desenvolveu um processo que chama aterosclerose. Começou a acumular gordura na parede da artéria, né? E aí, um dia esse cara se acidenta e cai aquela medula óssea dentro da corrente sanguínea. Aí aquela bolinha de gordura, né? Ela vem rodando, vem. A hora que ela chegar naquela parte do vaso, que o vaso já tá meio tampado, ela vai chegar aí, terminar de tampar o resto. Aí aquele trombo faz uma oclusão arterial. Quando esse trombo faz essa oclusão arterial, acontece o quê? Aquela área que ia receber o oxigênio, né, vai parar de receber. Então aquele lugar vai começar a sofrer uma isquemia. Vai infartar aquele lugar. Ou seja, pode infartar o cérebro, pode infartar o pulmão, pode infartar o coração. Beleza? A minha maior preocupação numa lesão de osso longo é isso daí. Até porque boa parte do nosso sangue, né, é produzido aqui, na medula óssea, bem no fêmur. Então eu tenho uma descarga de conteúdo, dependendo da fratura e do mecanismo, muito grande, tá? Fratura oblíqua. Que é isso, fratura oblíqua?
é bem similar à fratura espiral. Só que o que acontece? Ela não é naquele formato circundente ao osso, né? Ela lesa o osso por completo, só que diagonalmente. Meio de lado, né? Diagonal. Transversal ali. Tá? Essa é a diferença do oblíqua com a espiral. Espiral circunda e oblíqua ela é reta. Beleza? A fratura transversa. Quando que essa é uma fratura transversa? É quando ela é mais ou menos reta. Quando o osso é seccionado horizontalmente. Bati meu raio-x. Vou relatar ali na minha história clínica, na minha evolução médica, o que eu observei no raio-x do paciente. Fratura transversa, né? Um exemplo. Em diáfise, né? Em metáfase, lembra, né? Metáfase, diáfase e epífise. Epífise eu tenho proximal, tenho distal. Você vai referir o tipo de fratura de acordo com a localidade do osso em que você observou. Fratura por avulsão. Vamos lá, grave esse termo avulsão, porque é um termo que vocês vão ver bastante no trauma. Tá? Principalmente quando for trauma de alta energia cinética. Isso aqui é é um termo bem comum de ser escutado aí. A fratura por avulsão, o avulsar é o que? Avulsão saiu fora, decepou. Tá? Então a fratura por avulsão é quando eu tenho um tipo de fratura aonde o próprio ligamento tendino muscular, resumindo aqui, onde o próprio tendão arranca o pedaço do osso, tá? Eu perco a densidade óssea, pode ser pelo trauma, ou pode ser lá por aquele negócio que eu falei lá no começo. Lembra que eu falei das fraturas por estresse, né? Então aqui eu tenho tendão, né? Tendão de... Um exemplo aqui, tem tendão de quadríceps. Tá. Desenhar muito feio aqui, então aí tá bom. Sofreu um trauma bem aqui na epífise distal do fêmur. E a tensão desse tendão aqui tá tão grande que vai puxar esse pedaço dessa fratura. Vai avulsar esse pedaço de osso. Tá? Então, quando eu falar fratura por avulsão, você pode saber que tem um tendão ali que está arrastando esse pedaço de osso ali violentamente. Beleza? O que a gente já falou, fratura patológica, né? Quando eu tenho algum tipo de enfermidade óssea associada ou tumor ósseo. Beleza? A fratura por estresse, né? A fratura por estresse também, eu esqueci de falar, pessoal. Ela pode ser ocasionada também por traumas repetitivos. Beleza? Um trauma repetitivo começa a diminuir a densidade óssea local, começa a fragilizar aquela estrutura óssea, ao ponto de ocasionar uma fratura por estresse. Beleza? Onde eu observo muita fratura por estresse? Metatarso. Beleza? Tá no pé. Bem comum. Eu já vi paciente fratura por estresse no húmero, tá? Bem na cabeça do húmero. Já vi paciente com fratura por estresse no fêmur,
beleza? O metatarso é o lugar que é mais comum de se encontrar. Você pode achar em qualquer lugar, mas onde mais vai aparecer para você é lá na região do metatarso. Vou só comentar com vocês aqui, que aqui já é uma parte muito prática, e a gente deixa para outra reunião para a gente comentar sobre esse cuidado às fraturas. Quando eu for atender um paciente de trauma, seja dentro do pronto-socorro, seja na rua, eu tenho que ter em conta, primeiro, a minha segurança, a segurança do local, tá? A segurança, minha segurança, a segurança da minha equipe, a segurança do local, que seria esse local, os curiosos, tá? Por último, a segurança do próprio paciente, do próprio acidentado. Por quê? Ele já se acidentou mesmo. Eu tenho que me cuidar para eu não ser mais uma vítima, tá? Então vamos lá. Vou botar que seja no meu pronto-socorro. Primeiramente eu cuido da minha segurança, boto meu EPI, bonitinho. Depois eu vou lá atender. Tranquilo? Como que eu avalio esse paciente que eu tenho suspeita de fratura? Ou o paciente de trauma buscando uma fratura? Palpação, tá? Palpa a continuidade óssea. Cintura escapular, eu venho. Clavícula. Sem pressa. Palpa a cápsula do ombro. Dói, senhor? Não. Palpa a escápula, tá? Escápula fratura também. Palpa o osso do externo. Arcos costais, beleza? Braço. Aí com as duas mãozinhas, tá? Dói, senhor? Não. Antebraço, mesma coisa. Palpa una. Palpa rádio. Beleza? Os ossos do carpo. Metacarpo, falanges. Né? Testa como que tá a motricidade do teu paciente. Pega na mão do teu paciente, aperta minha mão, senhor. E ele vai falar, não consigo apertar, se eu apertar dói. Então são sinais que te indicam. O principal sinal que você observa é a dor. Tranquilo? Essa parte aqui eu não vou comentar tanto com vocês, que essa parte aqui, principalmente aqui em cima, essa parte aqui, ó, é uma parte que eu vou desenvolver com vocês de atenção inicial politraumatizado, tá? Mas quando eu vou controlar uma fratura, primeira coisa que eu tenho que ver é se é uma fratura que me apresenta uma hemorragia, se o membro fraturado me apresenta hemorragia ou não. Essa hemorragia pode ser procedente da própria fratura exposta, tá? Então a primeira coisa, eu vou tampar essa hemorragia, eu vou fechar a torneira ali. Eu vou fazer essa contenção, essa hemostasia no local que eu vou imobilizar, tranquilo? Para depois eu colocar minha tala bonitinho ali e fazer a vendagem, né? Fazer a bandagem para eu estabilizar. Essa parte de mobilização de fratura também, nós vamos ver lá dentro da atenção inicial politraumatizado, porque eu preciso passar uns vídeos práticos para vocês aqui. Como a gente não está tendo prática presencial, então vamos ter que dar uma improvisada por aqui. Ao imobilizar esse membro fraturado, eu vou colocar
esse membro que está lesionado da forma mais confortável possível para o paciente. Doutor, mas o cara está lá na rua. A perna dele está um L. Se eu mexer muito, dói. Eu vou reduzir essa fratura na rua? Não. Você vai mobilizar do jeito que tá. Tá, doutor, mas eu não tenho aquela tala fixa, aquela tala flex, bonitinha, igual o bombeiro usa. Papelão, o que você tiver, dependendo da situação que você tá, né? Então, eu imobilizo esse membro na posição mais confortável para o paciente. Dentro do pronto-socorro, sim. Você faz a redução. Dependendo do lugar, você faz uma leve sedação, no seu paciente, tá? Para dar uma aliviadinha na dor. E o fundamento da imobilização de qualquer membro fraturado é eu travar as duas articulações desse membro. Ou seja, se a fratura foi em uma fratura de metáfase, né? De diáfase, de rádio iuna, né? No Paraguai, rádio cúbito. O que acontece? Não adianta eu só colocar a tala aqui no meio, não. Eu tenho que mobilizar as duas articulações, né, do membro que está lesionado. A articulação proximal e a distal. Ou seja, essa tala minha tem que pegar pelo menos daqui, tá? Até aqui, ó. Porque eu preciso travar essa articulação aqui também. Beleza? Perna, mesma coisa. Fratura de fêmur, você imobiliza, você trava até o quadril. Tá? Você estabiliza o quadril também do paciente. Quem já fez curso socorrista aí sabe. Então você estabiliza a perna inteira, até para baixo do joelho. Então a tala já vem até lá no quadril. E lá no quadril você passa outra atadura por baixo do paciente também e amarra por cima do quadril. Beleza? A movimentação, os movimentos com esse paciente fraturado são movimentos suaves, bem delicados, tá? Nada de movimento brusco aqui na hora de manusear esse paciente, porque é um paciente que sente muita dor. Por quê? Em volta do osso você tem uma membrana que chama periósteo, tá? Periósteo está rompido. Quando você tem uma ruptura de periósteo, isso dói pra caramba. Então, ponta de osso ali fragmentada tá raspando no periósteo com periósteo ali. Tranquilo? A tala, né? Sempre quando eu for usar a tala flexível, eu mensuro essa tala antes. Beleza? Para não ter o perigo de eu estar ali imobilizando o paciente e a tala é curta, aí eu tenho que tirar e pôr outra, ou emendar outra ali. Ou a tala ficou muito grande. Tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai ter essa aula de imobilização de fratura. Para improvisar, eu posso improvisar essa tala com tábua, madeira, papelão, revista enrolada, jornal, tá? No meio do mato, galho de árvore, o que você achar, cara. Beleza? E procurar prender de uma forma bem firme esses imobilizadores. Não apertar. Beleza? Apertar de estrangular o membro não. É com firmeza. Tá? É só para essa tala não ficar frouxa. Se eu aperto demais, dependendo do tipo da lesão que está ali dentro, eu começo a fazer lesão muscular. E aí eu evoluo o meu paciente de uma simples fratura para uma síndrome compartimental. Beleza? O paciente começa a ter um sangramento dentro do membro e uma edemaciação e começa a aumentar a pressão ali dentro do braço, dentro da perna, que começa a obstruir a circulação naquele membro. Então a fratura, que era uma fratura que dava para ser manejada
com mais tranquilidade, acaba que vira uma cirurgia de emergência. Beleza? Perguntas básicas aqui, né? Respostas básicas frente ao manejo das fraturas. O que fazer? Buscar um atendimento especializado o mais rápido possível. Como assim? Você é o médico da UPA. Chega um fraturado lá, dependendo da fratura, sua UPA não tem estrutura, passa para referência para o ortopedista. Beleza? A fratura exposta requer um cuidado extra. A fratura exposta, antes de imobilizar, na rua, lá na rodovia, você faz uma prévia limpeza ali. Você joga soro fisiológico, né? Em abundância, para tirar aquele excesso de sujeira. Porque tem muitas vezes você chega para atender um acidente, tem a fratura exposta, o osso tá para fora mesmo, e tá cheio de terra, tá cheio de pedra. Beleza? Então você joga soro em abundância, né? Para dar uma lavada naquilo ali, para evitar levar muita contaminação para dentro do membro do paciente. Umedece o curativo que você vai colocar em cima, né? No caso ali, a compressa estéreo ou a compressa limpa que você vai colocar em cima, umedece para não grudar, para não aderir demais, tá? E fica de olho na hemorragia, né? Se esse paciente apresenta hemorragia ou se no meio do deslocamento, no meio do procedimento, ele começa a apresentar aquela hemorragia insanguinante, aquela extravasação maior. No lugar da cinemática lá, nunca reduzir essa fratura, beleza? Não tocar o osso exposto, região muito sensível ali, tranquilo? E procurar tranquilizar o paciente, tranquilizar o acidentado, tá? Da melhor maneira possível, evitar com que ele se movimente. Quanto ele mais se movimentar, mais dor ele vai sentir. Então sempre orientar o nosso paciente dessa forma, tranquilo? Vamos lá. Então aqui nós temos alguns tipos de fratura, fratura incompleta, beleza? Nós temos aqueles tipos de fratura, tá vendo? A fratura em talo verde. O que aconteceu? Não rompeu por completo a continuidade óssea, tá? Para relembrar, fratura cominutiva, quando tem aquela multifragmentação. E a avulsão, lembra lá? No slide estava falando que ela é mais comum, clássica em maratonistas, né? Fratura por avulsão, ocorre aquela contratura muscular absurda e avulsiona ali um pedaço do osso, né? A oblíqua é quando ela é na diagonal, ela é reta. A espiral é quando ela é circundente ao osso, né? Aquela que está associada muito à torção. A transversa, quando ela é horizontalizada, beleza? E é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Ou tá de boa?